Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Eu farei a leitura do verso número 11 até o verso de número 14. Romanos 13, de 11 a 14. Se você encontrou o texto, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos orar e depois eu procederei com a leitura desta porção. Romanos 13, de 11 a 14. Vamos orar. Ó Senhor Deus, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor nesta noite, neste culto, rogando a bênção do Senhor sobre nós, particularmente no que diz respeito à compreensão da Tua palavra. Nossa petição é que o Senhor desvende os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. E ao fazer isto, ó Deus, sejamos transformados pelo Senhor, nos conformando à imagem do Teu Filho unigênito, o amado da nossa alma, o Teu amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, pois, nisso, ó Deus, dá-me também capacidade para isto, de modo que com fidelidade, como um bom dispenseiro, traga esta palavra a cada um de nós nessa noite, isso da parte do Senhor. Que recebamos com alegria, com fé, com esperança e com firme desejo de cumprir aquilo que o Senhor tem nos dado, à luz da Tua palavra. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Tessalônica, percebe-se por esta epístola que o seu tema ali é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Este assunto ele domina não só a primeira epístola, como também a segunda. E esta verdade, ela é ali vista de vários modos. Por exemplo, no primeiro capítulo, este assunto é aludido na medida em que Paulo fala acerca da disposição daqueles crentes em Tessalônica nos seguintes termos: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, a perspectiva da vinda de Cristo estava modelando o comportamento daqueles irmãos naquela época. E não somente isto, nessa epístola também, no capítulo número 4, Paulo agora vai tratar de um outro assunto, que é a morte de alguns crentes. E isso estava trazendo tristeza sobre a igreja, e mais uma vez ele usa o mesmo tema, escatologia, para trazer conforto àqueles crentes. E aí ele diz, verso 18 do capítulo 4: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, a mesma temática, escatologia, traz um efeito no sentido de um efeito santificador, da busca pela santidade quando se aproxima a vida de Cristo, e a mesma verdade traz consolo e conforto em momentos de aflição. Mas o mesmo apóstolo, também nessa epístola, no capítulo de número 5,
vai falar que a vinda de Cristo está próxima, vem como ladrão, e você tem que estar preparado para a vida do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e aí veja, edificai-vos reciprocamente como estáis fazendo. Então agora, além do consolo, há uma atitude de ajuda mútua para que os crentes sejam edificados e assim esperem como devem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra para nós, irmãos, quão importante é este assunto na nossa vida, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E deve, logicamente, como os exemplos que citei e outros que você pode ver na Escritura Sagrada, modelar o nosso pensamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, de se comportar, enfim, toda a nossa vida modelada a partir desta verdade, dessa doutrina tão preciosa que consta na Sagrada Escritura. O apóstolo Paulo, agora eu queria que você voltasse seus olhos para o texto de Romanos, ele traz para nós exatamente essa ideia da vinda de Cristo como aquela doutrina que nos prepara para coisas grandiosas. Mas no momento presente ela também tem um efeito. E aí eu queria que você visse comigo, que no verso número 11 do capítulo 13, Paulo diz: e digo já a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Então o que é que Paulo tem em mente? Ele está agora com essa doutrina na cabeça, e ele quer que esses irmãos pensem e considerem a vida a partir da vinda de Cristo Jesus. Nesse sentido, portanto, ele dá 2 conselhos para esses irmãos, que são conselhos úteis para nós hoje também, que aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Mas antes de entrar nesse texto propriamente dito, eu gostaria de trazer algumas coisas que eu julgo que são importantes à luz da carta, porque Paulo não trouxe esse assunto do nada, não é? Ele não surgiu aqui aleatoriamente, pelo contrário, já havia uma construção desse raciocínio. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e veja comigo a partir do verso de número 18. Essa é uma oportunidade em que o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto da segunda vinda de Cristo e as expectativas que cercam esta ocasião. Por favor, considere comigo, Romanos 8, 18, diz assim: porque para mim, aqui o apóstolo Paulo falando, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então ele diz: olha, no momento eu estou sofrendo, mas na glória, e essa glória a gente só vai experimentar quando da vinda de Cristo Jesus, existe algo muito melhor. E aí ele prossegue dizendo, verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente elas, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, agora veja, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E ele finaliza dizendo: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o que? O aguardamos. Então Paulo tinha essa expectativa, e ele já vinha falando sobre isso para esses crentes, de modo que eles deveriam estar preparados exatamente para isto. Todo crente deve ter dentro de si essa expectativa pela vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. E aqui eu queria já fazer uma pergunta para você, antes de entrarmos no texto propriamente dito: essa esperança tem feito parte da sua vida? A esperança da vinda de Cristo Jesus,
a proximidade da vinda dele tem feito parte da sua vida? Quando você acorda de manhã, quando você vai trabalhar, quando você enfrenta as lutas do dia a dia, você tem essa esperança no seu coração? É necessário que tenhamos, e Paulo, ciente disso, vai mostrar a esses irmãos como que eles devem esperar a vinda do Senhor. E eu queria que nós, à luz desse texto, pensássemos sobre duas coisas essenciais que devem estar na nossa vida como servos de Cristo Jesus. A primeira delas: desperte do sono espiritual, porque há uma boa notícia a ser abraçada. Primeira coisa, desperte do sono espiritual, porque há uma boa notícia a ser o quê? Abraçada. Veja o que Paulo diz, verso 11, até o 12 parte A. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos o quê? Despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o quê? O dia. Três coisas são ditas aqui. A primeira delas, é hora de despertar. Esse assunto, ele norteia esta passagem de tal modo que você tem que pensar, mas se eu estou vivo, em que aspecto Paulo está dizendo que eu estou carecendo de um despertamento? Se eu acordei, se eu levantei, se eu fui para meu trabalho, minha escola, se eu vim para a igreja, se eu saí da igreja, eu estou vivo, eu estou despertado. Então, que despertamento é este? É exatamente o despertamento espiritual, é a falta de consideração para aquelas coisas que deveriam pautar a nossa vida como servos de Deus. São coisas simples muitas vezes, mas que marcam exatamente, aqui usando o termo do apóstolo Paulo, a hipnose espiritual que muitos se encontram. Ao invés de estarem buscando as coisas do alto, as coisas do Senhor, ao invés de terem pensamentos elevados nas coisas do reino de Deus, ao invés de estarem envidando esforço na leitura da palavra, na meditação, na oração, no jejum, no congregar, no participar dos sacramentos, no compartilhamento da fé, na adoração individual, familiar e pública, você está sonolento. Paulo sabia da nossa realidade, né? Ele sabia que muitas vezes, a despeito de cumprir todos os ritos da vida cristã, é possível que ainda assim estejamos hipnotizados. Mas não pelas coisas de Deus, porque elas não nos tiram discernimento, mas pelas coisas do mundo. Primeira coisa que Paulo diz: desperte espiritualmente, acorde, atente, vigie, ore, porque Jesus está voltando. Mas a segunda coisa que ele diz, e aqui está a grande boa notícia, é que a nossa salvação está agora o quê? Mais perto do que no princípio, quando cremos. Veja que coisa interessante. Você nasceu, por exemplo, meu exemplo, 10 de fevereiro de 74, mas o novo nascimento, que é esse nascimento que Paulo está falando aqui, não se deu na mesma época. Então, do momento em que Deus, por sua graça, operou em mim o novo nascimento, a regeneração, a partir dali, até a vinda de Cristo, cada dia da minha vida mais próximo está o quê? A vinda de Cristo Jesus. Então, para o crente, o que é que ele tem que ter na mente? Que hoje, dia 23 de março, está mais perto da vinda de quem? De Cristo. Por duas possibilidades. Uma, morrer. Se você morrer, já chegou para você. Porque aos homens é dado morrer uma única vez e segue-se a isso o juízo. E você não sabe se você vai sair daqui e vai ver ou se vai morrer aqui mesmo, né? Você não sabe. E a outra possibilidade seria exatamente quando da vinda do Senhor Jesus Cristo, que ninguém sabe o dia. Então, quer seja pela nossa morte, quer seja pela vinda de Cristo, há uma expectativa que para muitos é uma expectativa de terror, mas para o crente deveria ser o quê? Uma boa notícia.
Jesus está voltando. E se você estiver nele, você estará na melhor condição que um homem pode desejar. Agora, se você não estiver nele, essa aqui não é uma boa notícia para você. E aqui eu quero trazer à memória dos irmãos o texto do profeta Obadias, quando ele vai falar daqueles irmãos dos israelitas, os edomitas, que tramaram coisas contra ele, que agiram de um modo indevido, e que Deus apresentou a perspectiva do juízo para eles. E não era um dia bom. Então eu e você precisamos estar cientes disso. Do quê? Que eu devo despertar do sono, porque há uma excelente notícia. Qual é? Jesus Cristo está voltando. E aí a terceira coisa que Cristo mostra, está na parte A do verso 12. Ele diz assim: vai a alta noite e vem chegando o quê? O dia. Geralmente, as obras das trevas, elas são praticadas à noite, não é? Dificilmente você vê uma festa, uma balada de dia, não é? Embora algumas aconteçam também, né? A luz, plena luz do dia, mas de modo geral, à noite é que acontecem as coisas erradas, contrárias à palavra do Senhor, pecaminosas. Então a perspectiva de Paulo é a seguinte: olha, o dia das trevas está acabando, o dia da luz está o quê? Chegando. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no último capítulo. Portanto, capítulo 22. Eu vou ler duas porções deste capítulo. A primeira delas do verso número 10 a 12. E depois do verso 18. Veja bem, qual é a fala do apóstolo Paulo? A noite está passando e o dia está o quê? Chegando. Isso é uma boa notícia? É, para os filhos da luz, sim. Porque o império das trevas está acabando. O reino da luz se aproxima. Então vamos ver, verso 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Agora leiam juntos o 12. Eis que venho... Então quem almeja a vinda de Cristo se prepara para essa vinda, anseia por vê-lo e tem a certeza que será o quê? Galardoado pelo Senhor. Esse é um dia bom ou ruim para um crente? Você tem que esperar ou não por esse dia? É lógico que nós temos que esperar por esse dia. Por isso essa é uma boa notícia. Desperte do sono, porque tem uma boa notícia para você. A boa notícia é: Jesus Cristo está voltando. Isso é que todos nós devemos esperar. Ainda em Apocalipse, capítulo 22, lemos, verso 18: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aí diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem. Aí que é a resposta: amém. E depois: vem, Senhor Jesus, vem logo. Você almeja por isso, almeja isto, a vinda de Cristo. Por isso que quando Paulo estabelece esse padrão, que na nossa vida cristã devemos servir ao Senhor em santidade, sabendo que o tempo está próximo, então despertemos, porque há uma boa notícia. Às vezes você não terá motivo para levantar, para ir trabalhar, para fazer atividade física, para comer, para conversar com as pessoas.
Muitas dessas coisas podem acontecer conosco, mas tem uma boa notícia que supera todas as outras, que você deve botar na sua cabeça todo dia: Jesus Cristo está voltando. Desperte. Desperte. Mas a segunda coisa que o texto nos mostra é que, além de despertar e buscar, almejar essa vinda de Cristo, é que agora nós devemos buscar a santificação. Despertados, agora buscaremos o quê? A santificação. Então, quando Jesus está voltando, eu desperto e me alegro, a boa notícia. Mas agora eu tenho uma tarefa a ser realizada ante a vinda de Cristo. Qual é a tarefa? A obra da santificação, que é uma obra da livre graça de Deus em mim, onde Deus opera em mim para que eu possa reagir a isto. Como que Paulo explica isso no texto? Veja comigo, verso 12, parte B. Deixemos, pois, a primeira coisa que ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Primeiro conselho: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre essa busca pela santificação, é interessante que ele usa o mesmo padrão em todas as epístolas, logicamente divinamente inspirado. Quando a gente pensa em santificação, nós temos que pensar nas coisas que nós devemos deixar de fazer e nas coisas que nós devemos passar a fazer. Então, vamos supor que a pessoa entenda que santificação, agora para me santificar eu tenho que ler só a Bíblia. Não, você tem que deixar de ler o que não presta e passar a ler aquilo que é de grande valor, que é a palavra. Não, a partir de agora eu vou tirar os pensamentos ruins da minha cabeça. Ok, isso tem que fazer, mas isso consiste no tirar os pensamentos ruins. Mas e o botar os pensamentos bons, virtuosos? Então, quando nós pensamos à luz da Escritura em santificação, isso consiste em duas coisas: tirar o que não presta, despir-se, e botar o que presta, revestir-se. Como é que Paulo mostra isso aqui no texto? É muito simples, eu acho que dá para você perceber. Deixa as obras de quê? Das trevas. Deixa as obras próprias de Satanás. Deixa as obras próprias do mundo. Deixa as obras próprias do quê? Da carne. Então vamos abrir a Bíblia aí, por favor, para que isso possa ser de alguma forma percebido mais claramente. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 19. Abra sua Bíblia aí, por favor. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Então ele disse o quê? Deixa as obras das trevas. Pastor, quais? Aqui está uma lista, não é a única da Escritura, não é? Sobre obras da treva que a gente tem que deixar. Então vamos ler aí Gálatas 5, 19. Abriram? Olha o que é dito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então o que é que eu tenho que deixar? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e quantas semelhantes a estas? Todas que forem oriundas da carne. Então, se Jesus Cristo está voltando, nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos pôr de lado tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor. Por isso que em Romanos 12, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se a sua mente, seu corpo, seu ser está operando carnalmente,
Se Jesus está voltando e Ele está, o que você tem que fazer? Deixe estas obras. Deixar aqui não é deixar só do lado, não. É deixar, abandonar, rejeitar terminalmente. Finalmente. Não toque mais nisso. É isso que Deus diz. Mas por outro lado, como eu disse, deixo uma coisa e faço outra. Agora eu vou me revestir das armas da luz. Meus irmãos, o que seriam estas armas da luz? Tudo aquilo que coopera para o meu crescimento espiritual, segundo Deus. Então, o que é que eu teria que me revestir? De Cristo. Sua verdade, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, sua longanimidade, fidelidade, amor, alegria, domínio próprio. Armas da luz. Deveria orar mais, deveria desenvolver a minha fé, deveria congregar mais, deveria crescer no crescimento da palavra, no conhecimento da palavra de Deus. Isso são o quê? Armas da luz. E não somente adquirir o conhecimento dessas coisas, mas praticá-las. Jesus Cristo está voltando. Eu preciso não somente abandonar o pecado, mas buscar o quê? A santidade. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Por favor, volte seus olhos mais uma vez para Romanos 13, porque Paulo aqui descreve um ponto importante. Veja comigo, ele diz assim, olha, deixei as obras das trevas, vou revestir das obras da luz. Ele diz, andemos dignamente. Aqui é o comportamento digno, honroso, honrado, próprio dos crentes. Agora veja, andemos dignamente como em pleno quê? Dia. Acabei de dizer aos irmãos, as obras das trevas são praticadas de dia ou de noite? O nome já diz, à noite, na escuridão, na calada. Paulo diz, não, ande de dia, ande na luz, fale a verdade, ande em amor, é isso que ele quer. E aí ele contrapõe com as obras que eram próprias ali dos romanos, comuns. E aqui é interessante observar que havia um deus, né, uma divindade lá cultuada, que era Baco, e aí tinha a festa chamada de Bacanália, onde as pessoas se reuniam para beber, para comer, pecaminosamente isto, e a prática de atos promíscuos, de toda natureza. E lembre que parte dessa igreja veio dos gentios, estava sediada em Roma, um local de grande perniciosidade, então todo o contexto levava a isto. Parece os nossos dias, não é, irmãos? Onde você vê uma grande afluência destas coisas hoje, postas diante dos nossos olhos, dioturnamente. Esses dias, abrindo um parênteses aqui, eu fui pegar um irmão hospedado num hotel, numa das avenidas famosas aqui de Teresina, acho que é Homero Castelo Branco. Descendo lá no fundo tem um posto da BR. Irmão, deu um trabalho para passar ali terrível, porque o voo era de madrugada. O número de festa, de bar, eu fiquei olhando, meu Deus do céu, tudo ali, para quem quiser, homem, mulher, tudo que você possa imaginar. Paulo diz, essas coisas não são dignas do nosso comportamento, nós precisamos abandonar isso. De lá nós já viemos, de lá Deus nos tirou, não é próprio, não é digno. Então ele disse, olha, não faça isso, não em orgia, não em bebedice, não em impudicícia, não em dissolução, não em contenda, não em ciúme, não faça isso. Aí a pergunta é, pastor, ô Paulo, apóstolo, se eu não faço isso, eu faço o quê? Aí ele diz no verso 14, deixe isso, e revesti-vos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Do que? Lembra da armadura de Efésios 6? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da
verdade. Lembra? Escudo da fé. Evangelho, que é a sandália do Espírito. E a espada, que é o quê? A palavra, e tudo isso com oração. Revista-se disso. Então, como que você vai enfrentar as obras da carne? Revestindo-se de Jesus. Então, Deus não somente diz para nós o que fazer, mas Ele nos dá a provisão, de modo que nós possamos, em Cristo, abandonar as obras da carne e viver em santidade. Por quê? Porque Jesus Cristo está o quê? Voltando. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo começa a falar dos temas escatológicos. Então, é o sermão escatológico de Cristo, né? Dentro dos vários sermões em Mateus, esse é um. E ele conta uma parábola no capítulo 25, e começa o tema no capítulo 24, vai 24 e 25. No capítulo 25, a partir do verso 1, ele conta uma parábola, que eu queria ler essa parábola para você, para que você entendesse a dimensão daquilo que o apóstolo Paulo está falando, à luz do ensino de Cristo Jesus. Então Paulo disse, Jesus Cristo está voltando, desperte do sono, porque é uma boa notícia. Se você estiver dormindo, você não vai ouvir. Desperte. Segundo, Jesus Cristo está voltando, santifique-se, abandone as obras da carne e vivifique o Espírito. Por quê? Porque Jesus está voltando. Agora vamos ver o próprio Senhor Jesus Cristo falando isso, por meio desta parábola. Mateus 25, 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Havia um encontro, né? Com quem? Com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, as 10, portanto, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e aqui estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quantas ficaram dentro? E quantas ficaram fora? Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Você entende agora porque Jesus Cristo usou o apóstolo Paulo, por meio do seu Espírito, e o conduziu a escrever estas palavras para a igreja? O dia está perto, Jesus está voltando. Desperte. Eu quero finalizar fazendo 3 considerações. É possível que nós estejamos enganados acerca do nosso estado espiritual. Vou repetir. É possível que nós estejamos o quê? Enganados acerca do nosso estado espiritual. A gente passa a mensurar a nossa situação espiritual pelas coisas que fazemos e não pelas que somos. E isso é muito sério e é muito sutil, porque
porque geralmente o que fazemos deve estar associado ao que somos, mas nem sempre é a verdade. Deveria. Então eu queria que você hoje saísse daqui dizendo o seguinte: Senhor, eu estou de fato acordado para o fato da tua vinda. E esse é um pensamento que as crianças têm que ter, os adolescentes têm que ter, os jovens têm que ter, os homens têm que ter, as mulheres têm que ter, o Senhor, a Senhora, todos nós crentes devemos ter. Jesus está voltando. Você está ciente disso, você está acordado. Abra os seus olhos, veja o que você está fazendo, por onde você está andando, se esse andar tem sido um andar digno de Cristo Jesus, que corresponde à fé que você e eu professamos. Essa vida não é uma brincadeira, irmãos, é algo muito sério, grave, de grande risco, porque não está apenas tratando das coisas que estão presentes aqui, mas trata-se de eternidade com Cristo ou sem Ele. Pense nisso. Faça esse autoexame e avalie a sua real condição espiritual. Primeira coisa, sou salvo. Pergunte isso. Porque muitas vezes não é. E pensa que é. Segunda coisa, sendo salvo, está sendo santificado, está acordado ou está letárgico no erro? Então pense, Paulo diz, desperte. Veja que ele está falando para a igreja, não é para ímpios. É para a igreja. Então é possível que a igreja esteja o quê? Sonolenta. Como Pedro e os demais apóstolos que estavam com Cristo no Getsemane se encontravam. Estavam cansados, dormiram e não puderam vigiar nem uma hora com Cristo. Então, não saia daqui hoje sem contemplar isto. Senhor, eu estou acordado, espiritualmente falando, e atento para a tua vinda, segunda vinda. Ele vai voltar, meu filho. Pode ser hoje, amanhã, não sei o dia, ele não nos disse, mas uma coisa ele disse: vigiai e orai. Segunda coisa que eu queria que você pensasse: a vinda de Cristo não é uma vida onde você aguarda a vinda inerte. Inclusive os crentes em Tessalônica passaram por isso, né? Que Jesus Cristo está voltando, eu vou parar de trabalhar. Aí Paulo teve que tratar de um outro assunto, diz: olha, quem não trabalha também não. Então não é porque Jesus Cristo está voltando que eu vou cruzar os braços, deitar na rede e ficar esperando a vinda dele. Não, não é isso. É uma espera ativa. Ativa em que sentido? Mortificando a carne e vivificando o espírito. Então lute contra o pecado. Lute com todas as suas forças, com todos os recursos que Deus lhe deu em sua palavra. Ore mais, leia mais a Bíblia, medite mais, se consagre mais, jejue mais, lute contra o pecado. E esforce-se também para desenvolver hábitos santos, porque todos nós precisamos, sem exceção, todos nós. Então não é porque Jesus está voltando que eu vou parar de trabalhar com os crentes de Tessalônica e esperar ele voltar. Não, porque aí eu estarei digno de repreensão. Mas eu tenho que esperar ativamente. Como? Buscando a santidade de vida. Paulo escreve aos Colossenses dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mortifica o espírito. De outra sorte, ele fala: vivificai o espírito, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Faça isso, assuma esse compromisso diante do Senhor. Senhor, eu quero me consagrar mais. Por quê?
Porque você é a noiva. E o noivo está chegando. Ontem nós tivemos um casamento aqui na igreja. O noivo ficou de costa, enquanto a noiva apontava ali. Na hora que ela apontou, ele olhou. Foi ele ver e chorar. Emoção, não é? A nossa vai ser invertida. Porque nós vamos estar aguardando. E o noivo é que vai o quê? Chegar belo como nunca. Como lhe é próprio. Perfeito. E como nós devemos estar enquanto noiva? Preparadas por Ele, ou preparada por Ele, adornada de santidade. Entendeu? Por fim, viver dessa forma não é fácil. Certamente todos nós teremos muitas dificuldades para despertar, para mortificar a carne, para vivificar o espírito, mas uma coisa, há uma garantia, que está nesse evangelho pregado pelo apóstolo Paulo em Romanos. Qual é? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então bendito seja Deus, porque o poder que nós precisamos para despertar, o poder que nós precisamos para mortificar a carne, o poder que nós precisamos para nos santificar, não está em nós, mas está disponível pela graça em Cristo Jesus. É o mesmo poder que Ele usou para criar o mundo a partir do nada. É o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder que Ele atua em nós. Então, é difícil, mas no poder de Deus é possível e é real. Esta é a esperança que nós devemos ter em nosso coração. É possível, pelo poder de Deus, esperar a vinda de Jesus do modo que Ele quer que estejamos. Que você vá para sua casa consciente desta missão de esperar Jesus, mas consciente também da provisão que temos em Deus para esperá-lo do modo que Ele deseja. Que Ele nos abençoe. Amém.